Olá amigos e amigas, estamos mais uma vez aqui em nosso canal. É muito bom ter a sua companhia. A ciência da psicologia, ela tem diversas abordagens, possui diversas abordagens. Cada abordagem, ela difere da outra em sua teoria de personalidade. Também não é diferente na psicanálise, já que a psicanálise possui uma teoria de personalidade própria, que vai dar margem então a um pensamento, psicopatológico. E é sobre essa teoria de personalidade que eu queria conversar com vocês hoje. Marcos, nosso exemplo, ele entra dentro do elevador de uma empresa em um dia normal, sozinho, quando de repente entra dentro desse elevador a Joana. Quando Marcos vê a Joana, nem Marcos conhece Joana, nem Joana conhece Marcos. Mas imediatamente Marcos é possuído por uma experiência, por um desejo, por uma vontade, por uma excitação, e ele se vê de uma maneira que ele já não consegue controlar essa excitação, esse desejo de agarrar a Joana, de beijar a Joana, de abraçá-la. E quando ele está prestes a fazer isso, entra dentro do elevador o Paulo. Nem Marcos conhece Paulo, nem Paulo conhece Marcos, nenhum dos dois conhece a Joana, nem a Joana conhece eles. E quando Paulo entra no elevador, Marcos pouco a pouco vai se vendo com seus desejos controlados. Embora a excitação esteja presente, Marcos já não tem mais aquele desejo irrefreável de agarrar a Joana, e assim o elevador prossegue até que cada um possa chegar ao seu destino. Marcos sentiu um impulso sexual muito forte. Na teoria psicanalítica, todo impulso vem do id. Isso significa dizer que Marcos estava sendo dominado pelo id. Mas quando Paulo entra, todo esse desejo irrefreado, ele simplesmente é paralisado. Quem Paulo representa? Paulo, aqui nessa história, está representando aquilo que na psicanálise ficou conhecido como o superego. O superego é formado por elementos que foram introjetados em nós pela sociedade, através de hábitos, costumes, a moral, a educação, a religião, nossos pais, nossos avós, todos eles inculcaram, introjetaram dentro de nós elementos que foi assim formando o nosso superego. O superego, dentro da fala freudiana, é o herdeiro do complexo de Édipo. O superego, dentro da fala freudiana, está estruturado na triangulação familiar do pai, da mãe e da criança. Quando a criança deixa de olhar para sua mãe como objeto de desejo único, porque sofre a castração feita pelo pai, fazendo com que a criança assim se volte para o mundo. Nós já falamos em áudios anteriores, sobre a questão da bissexualidade psíquica, que até por volta do 3º mês de existência do bebê, ele e a mãe são elementos simbióticos. Ele se enxerga como parte da mãe, como corpo da mãe, e de uma certa maneira a mãe também tem essa relação com o seu filho. Quem vai fazer essa castração é um terceiro elemento que se insere entre esse objeto de desejo simbiótico, e a Melanie Klein vai falar sobre a questão do seio, como o primeiro objeto de alteridade, o primeiro objeto de desejo da criança. Quando a criança se percebe não mais o elemento simbiótico, ele continua a desejar a mãe, agora como objeto não mais parte da sua própria estrutura corpórea, do seu próprio ser, mas como um objeto de alteridade, um objeto fora do seu corpo, mas que ele continua a desejar. E aí o pai, ao entrar dentro desse processo, introduz na criança um outro olhar para além dele mesmo, para além da mãe. Ele passa a olhar para o pai e a partir daí entender que o amor da mãe não é apenas para ele. E aí se estabelece a questão muito comum da inveja, da concorrência, de tudo aquilo que o pai evoca. Também é a figura do pai, quando recalca, a figura da lei, a figura que barradora, limitadora, que diz à criança: até aqui você pode ir, daqui você não pode passar. Então o superego, desse processo chamado complexo de Édipo, vai surgir o superego. É claro que Lacan, anos depois, vai retirar o complexo de Édipo dessa estrutura triangular, dessa estrutura familiar muito comum na época de Freud,
e vai dar a esse superego, e vai dar a esse complexo de Édipo, uma outra conotação que vai passar agora não mais pelo elemento do pai, enquanto figura triangular, mas enquanto função. Porque o que Lacan vai instituir como novidade, dentro desse processo complexo de Édipo, é o que ele vai chamar de estrutura da linguagem. Então, em Lacan, é a linguagem uma condição humana e é a linguagem que vai fazer a castração. Lacan fala isso muito bem no seu artigo O Nome do Pai, onde ele vai falar sobre a função de pai. Então, aquele que exerce, não mais o pai biológico, como era na época, como Freud pensava, mas aquele que exerce a função de pai, que pode ser o Estado, que pode ser o líder religioso, que pode ser um avô, que pode ser um tio, que pode ser qualquer outra pessoa dentro da estrutura familiar que exerça essa função, de pai. Muitas vezes exercida até pela mãe, pela avó, que vai exercer essa função de lei, de limite, de elemento barrador estruturante. De toda essa estrutura vai surgir esse elemento que é o superego. Se em Freud o amor pela mãe passa pelo pai, em Lacan isso é atravessado pela linguagem. Então, em Lacan, é a linguagem o instrumento castrador, é a linguagem que faz a castração. É pela linguagem que eu conheço o mundo, é pela linguagem que eu conheço o outro, e o outro me conhece. Então, Lacan vai estruturar esse processo de complexo de Édipo através do corte feito pela linguagem. Somos atravessados pela linguagem para conhecermos o mundo. Dessa história que eu contei para vocês, nós falamos então do Marcos sendo atravessado por um desejo irrefreável, e a esse desejo irrefreável nós sabemos de onde ele vem, O Marcos aqui está sendo dominado pelo id, o Paulo na função do superego, aquele que ao entrar no elevador interditou o desejo irrefreável do id, do Marcos. Mas aí vem um questionamento interessante a se fazer. Ora, Jairo, se os desejos irrefreáveis vinham de dentro do Marcos, por que ele foi barrado pelo Paulo que está fora e não está dentro? Então o superego é um elemento externo? Como funciona isso? O superego é algo que está dentro ou que está fora de nós? A resposta é muito simples. O superego está dentro, mas vem de fora. Para entendermos isso muito bem, a gente precisa voltar à nossa infância. As crianças, nós quando éramos crianças, só pensávamos em brincar, só pensávamos em satisfazer o nosso prazer. A gente não tinha, dentro da nossa estrutura, responsabilidade, responsabilização. Criança é só desejo, é só prazer. Então o id ele é isso, ele é uma estrutura primitiva, uma estrutura infantil, onde nele só há desejo, só há prazer. Aquilo que Freud vai chamar de princípio do prazer. Não há nesse id o que ele vai chamar de princípio da realidade, mas apenas um desejo irrefreável de realizar os próprios desejos. O superego, então, é tudo aquilo que vai ser introjetado dentro de nós. Então, o que é o superego? Lembra que eu falei anteriormente? Os pais, os tios, os avós, a mãe, os irmãos mais velhos, a religião, a sociedade, a moral, tudo isso vai sendo introjetado dentro de nós. Então, o superego é a sociedade dentro de nós. Quando o pai, por exemplo, diz para o filho que é o banheiro, o lugar da casa, para ele fazer xixi, ele está introjetando no filho uma ideia que está na cabeça dele, mas não está ainda na cabeça do filho. E ao introjetar, ele cria assim, estabelece dessa forma uma norma. Para a criança, qualquer lugar é lugar para fazer xixi. Daí que ela faz xixi no quintal, faz xixi na cama, faz xixi em qualquer lugar que ela estiver. Mas quando o pai normatiza, estabelece uma ordem e diz para essa criança, é o banheiro o lugar, ela já não faz mais xixi nesses outros lugares. Aos poucos ela vai se normatizando e passa a compreender então que é o banheiro o lugar correto para fazer isso. O nome desse processo é recalque. Ela foi recalcada no seu desejo de fazer xixi aonde desse desejo. E esse recalque surgiu a partir da introjeção dessa ordem, dessa normativa feita pelo pai.
Dessa forma nós falamos sobre o id e falamos sobre o superego, mas está faltando mais um elemento, está faltando mais algum elemento dessa estrutura. Quando o Marco sai do elevador, ele sai ainda excitado, mas com o seu desejo controlado. Essa excitação presente, o id, e esse desejo controlado, que é o superego, vai fazer nascer o ego. O ego é o resultado do conflito entre o id e o superego. Então, as instâncias psíquicas, a partir da segunda tópica, ou da virada de 1920, como a gente fala em psicanálise, vão ser estabelecidas em id, ego, o superego, onde o id são as instâncias psíquicas primitivas. São os desejos irrefreados. Está delimitado por aquilo que a gente vai chamar de princípio do prazer. O superego, o herdeiro do complexo de Édipo, daquilo que vai ser castrado, normatizado, introjetado dentro do sujeito. E do conflito entre um e o outro, entre o desejo irrefreado e o desejo controlado, vai surgir então o ego. As instâncias psíquicas estruturada pela metapsicologia psicanalítica é id, ego e superego. Bom, obrigado aí por você ter participado com a gente. Deixa aqui seus comentários, deixa aqui o seu like e divulgue o nosso canal. Obrigado.